Prece de Cáritas. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixa-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição, desejamos, por nosso aperfeiçoamento moral, merecer vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar no progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas um espelho onde se deve refletir vossa imagem. Assim seja. O Despertar da Consciência de Sal da Terra à Luz do Mundo, página 240. Para que serve? O Evangelho é a fonte da vida e a luz que a direciona nos caminhos da consciência. Na interminável escalada do ser e do saber, ele é a solução para todos os entraves, dos mais simples desafios aos mais complexos e audaciosos empreendimentos. Ante a dor e os desconfortos promovidos por essa peregrinação intermina, o Evangelho é o antídoto eficaz ante os mais improváveis obstáculos e as mais iminentes intempéries nas futuras etapas, principalmente nas aparentemente impossíveis de serem vencidas ou nobremente superadas com o êxito almejado. Não foi por acaso que Emmanuel rememorou o evangelista e suas elucubrações, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades. Isso está em Mateus capítulo 9, versículo 35. Ao recomendar a pregação do evangelho aos nossos órgãos, que são vivos e educáveis, o autor conclamou-nos, na referida lição, a respeitar a vida em todas as frequências e estados dimensionais da evolução, convocando-nos a exemplificar diuturnamente a boa nova do Cristo como verdadeiros evangelhos vivos na ação. Esta deve ser a conduta do verdadeiro cristão. Sejamos todos bem-vindos, que a paz de nosso Mestre Jesus seja sempre em nossas vidas. É uma alegria imensa ser recebido nesta casa como lar de esperanças,
receber as diretrizes instrutivas como uma universidade de alma e as recomendações necessárias como o Hospital de Misericórdia para curarmos a nós mesmos. O tema, pelos caminhos de Jesus. Existe uma obra com esse nome, psicografada por Divaldo Pereira Franco e ditada pelo espírito Amélia Rodrigues. Quem não a conhece, ela é um dos 12 discípulos de Jesus, reencarnado com esse nome. Eu peço licença e às vezes faço um trato quando eu venho pela primeira vez numa casa. Não acredite em nada do que eu disser. Agora pensem, raciocinem, interroguem, investiguem. Normalmente nós citamos as obras, os autores, para que vocês possam testificar. E eu peço 3 permissões. Eu gostaria de falar muita coisa de pouca coisa, se vocês permitirem, para que a gente possa entrar um tanto mais na toca do coelho. E se for possível, me permita acrescentar um ponto no conto que alguém escreveu. E se ainda nos permitir, eu gostaria de falar de coisas simples com profundidade, já que de coisas profundas com simplicidade ainda não sei. Mas como com Jesus é tudo simples e natural, e nós vamos falar para que serve o Evangelho e para aqueles que esqueceram que Jesus é uma fração do Cristo de Deus e governa o nosso planeta Terra, conforme Carlos Torres Pastorino em Sabedoria do Evangelho. Então Jesus não é o Cristo, nós não estamos diminuindo Jesus, muito pelo contrário. O Cristo é quem assumiu na hora do batismo. Muitos o chamam de Espírito Santo. Então, quando é o Cristo que fala, ele afirma com convicção: eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, quem me vê, vê o Pai. E vocês podem perceber que em outros momentos, quando era apenas Jesus, ele não afirmava com estas palavras. E esta ideia está retratada na obra que eu citei de Carlos Torres Pastorino, que para mim é um dos maiores, se não o maior teólogo que pisou nesse planeta no último século. É a única obra que eu conheço que começa a parábola no dia a dia das pessoas e termina no interior do ser. Por exemplo, a samaritana ao lado do poço de Jacó somos nós, a personalidade encarnada ou a alma encarnada. O poço é o seu coração, o que ela já tinha de valores. E o Cristo que lá aparece é a sua consciência, o Espírito. Sabendo que a consciência não é o acúmulo de saberes, mas sim o discernimento do conhecimento vivenciado. Quando temos apenas o saber e não temos a vivência, dificilmente compreendemos, porque só compreende aquele que aplica o conhecimento. E a resultante do conhecimento vivenciado é que forma o que chamamos consciência, a essência do Espírito imortal. Então nós vamos falar um pouco por que Jesus não curou ninguém, embora pudesse, mas sempre afirmou: a sua fé te curou. E é fácil quando nós entendemos o que é fé. E o primeiro capítulo do nosso segundo livro é fé, razão e intuição. Ou seja, a fé pura e simples, que é acreditar numa coisa só porque alguém disse. A fé raciocinada, eu acredito porque tenho certeza e só tenho se eu compreendi.
A fé vivenciada, onde eu me torno a mensagem que eu propago, e a fé inquebrantável. A vivenciada nem é inquebrantável não está nas obras de Kardec, mas a fila anda, e ele próprio afirmou, tanto na Revista Espírita, quanto na obra A Gênese, no item 55 do capítulo 1, que o Espiritismo caminha com o progresso e jamais será ultrapassado. Ele assimilará sempre todas as doutrinas saídas do domínio da utopia, transformadas em verdades práticas. Se assim não fizer, ele se suicidará, porque ele deixa de ser uma doutrina que progride por evolução. Por exemplo, assim vos dizia os apóstolos do Cristo: pedi e obtereis, batei e abrir-se-vos-á, buscai e achareis. Vocês prestaram atenção na prece de Cáritas, ou de Cáritas, e sabem quem é Cáritas? Já leram o Evangelho segundo o Espiritismo? Ela afirma por 3 vezes no Evangelho, na lição que leva o seu nome: eu sou a caridade. Então a caridade é uma entidade ou um espírito de alta hierarquia. Já posso ir embora? Ou vocês não vão me bater ainda? É uma das informações que está na obra Pelos Caminhos de Jesus, no capítulo 23, chamado O Anjo da Misericórdia, pelo Espírito Amélia Rodrigues, por Divaldo Pereira Franco. Vou falar mais uma vez, para ficar bem enfatizado. Então, 3 entidades de alta hierarquia aproximaram-se da cruz para falar que fracassaram com Jesus. E mais ou menos assim, conforme eu memorizei, tu te recordas, Senhor, eu sou a fé. Esta é moleza, porque no Evangelho segundo o Espiritismo fala que ela é mãe de todas as virtudes. Você sabe qual a primeira filha da fé? Está no item 23 do capítulo 27. A oração. Você sabia que a oração era você? Porque você é filha, a caridade é filha da fé, e é um ser. E a segunda entidade se apresenta: tu te lembras, Senhor, eu sou a esperança. E a terceira: eu sou a caridade. E a quarta: a misericórdia. E poderia dizer várias outras, como a paciência e etc. Mas lá ela só fala de 4 entidades de alta hierarquia com esses nomes. A nossa consciência é um agrupamento de virtudes. O quanto de paciência que já temos, de compaixão que já temos, de tolerância que já temos, a isso chamamos, segundo Kardec, as boas resoluções tomadas pelo Espírito nas suas diversas encarnações, conforme está na questão 127 da obra O que é o Espiritismo. E por que gravo lá e cá? Para depois vocês comprovarem se quiserem. Posso prosseguir? Então respire fundo a partir de agora. O piloto não sumiu, porque é o Cristo, a equipe que coordena esta casa, e cada um de vocês, porque o que nós vamos dizer está na consciência de cada um de vocês. E eu bato a porta. Se vocês abrirem, eu tiro um bilhetinho e devolvo para vocês, porque é assim que acontece a palestra. Ela nasce aqui com o que nós necessitamos para viver melhor. Então pense só por um instante que um dia já fomos uma pequena lagartixa. Você lembra, Thelminha? Vou te chamar Thelminha, porque eu lembrei lá do Rio de Janeiro de uma outra que era cadeirante e vivia querendo morrer, e hoje não é mais cadeirante, não usa mais muletas, não usa quase nada de medicação e sarou de quase tudo que a perturbava. Assim como a Pamela Ulho, que nasceu com paralisia cerebral, a última intempérie foi um tumorzinho de 27 centímetros no sistema reprodutor,
e mais outras tantas situações que ela venceu todas, recobrou quase todos os movimentos do corpo. Hoje é mestra em biologia, professora em sala de aula com vários cursos de especialização. Sois deuses, como disse Jesus. E o reino dos céus, o Evangelho, está dentro de nós. Na leitura está para que serve, mas antes começamos o que é. E para Joana de Ângeles, o Evangelho é força, vitalidade e vida. Para Emmanuel, ele está em nossa consciência, em nosso coração, em nosso próprio espírito. E muitas vezes morremos de sede à beira do poço. Ao invés de buscar essa fonte inesgotável e inestancável e recobrar as memórias de pelo menos quando fomos a lagartixa, a salamandra, um caranguejo marinho, porque se a salamandra perder a perna, ela sabe fazer uma nova em pouco mais de uma semana. A lagartixa, um rabinho novo. O caranguejo marinho, a sua puã. E vários outros. O que somos nós, afinal? Não somos deuses? Não somos a síntese do reino mineral, vegetal, animal, pré-humano, conforme está no Livro dos Espíritos, questão 585, menos o pré-humano, que ele não colocou lá, colocou na Revista Espírita. E se olharmos para o nosso corpo, que é o templo de Deus, o templo do Espírito, vocês sabem como ele funciona? O que ele necessita para sobreviver? O Júnior e a Andréia sabiam um pouco. O Júnior, na época, com o pé na cova, né, Júnior? E a Andréia com um outro cheio de miomas. Mas queriam trazer um ser ao mundo, que é essa criatura linda que me abraçou, porque eu sou avô. E ela acreditou, desmarcou a cirurgia após auxiliarmos o Júnior, porque sem aquela coisinha miudinha que ele doou, chamada espermatozoide, não teria possibilidades. Na semana seguinte você já estava grávida e não precisa tirar o útero. Então não existe limitação. Já são 57 crianças e mães que tecnicamente ou cientificamente ou segundo a medicina não teriam possibilidade de engravidar. Só que em Araçatuba, 3. Uma pela idade avançada. A Karina, quando havia a concepção, o corpo expulsava como se fosse uma doença. Foi 5 ou 6 abortos. 5 abortos. Mas o João Vitor já está com 5 aninhos, após as orientações que constam em nosso primeiro livro. Então não tem nada de difícil se queremos, se soubermos e se agirmos. Vamos lembrar um pouquinho da prece de Carta? Dai-nos a caridade pura. Será que ele dá mesmo? Dai-nos a fé e a razão, tudo prontinho? Creio que não, porque no Evangelho segundo o Espiritismo, que veio depois, essa prece é bem antiga, era um jeito que tínhamos, porque pedi, obtereis, batei, abrir-se-vos-á, buscai, achareis, segundo Kardec, ficou. Aí nós substituímos por louvar, pedir, agradecer. Mas só que nós vamos estudando e compreendendo com o Espírito Emmanuel, por exemplo, porque eu não conheço também no último século a dupla que mais falou e vivenciou o Evangelho de Jesus, Emmanuel e Chico Xavier. Se vocês conhecerem, me avisem para eu atualizar o meu banco de dados. Não tem como louvar a Deus se não for na ação. Meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Sede vós outros meus imitadores, disse-nos Jesus. Então, se não tem como louvar se não for na ação, o que é que eu posso pedir para Deus se não trabalho?
Porque a primeira lei é a lei de adoração. Eu reconheço que Deus trabalha sempre, que Ele é onisciente, que Ele é onipresente, que Ele é onipotente. E a segunda lei moral constante, na terceira parte do livro dos Espíritos, é o trabalho. Trabalhar para quê? Para reproduzir alguma coisa. Lei de reprodução é a terceira. Se eu gostei, se está em harmonia com o universo, está promovendo a mim mesmo, porque conforme a questão 558 do livro dos Espíritos, estamos aqui para evoluirmos pessoalmente e contribuirmos para a harmonia do universo. Lei de conservação, a quarta. Mas saíram novas informações. Eu posso derrubar esse universo e fazer de novo? Posso. Lei de destruição. Tudo morre para renascer, para ser renovado. E o pior de todos os entraves são as ideias nas quais apegamos. Até Hipócrates dizia-nos: o quanto você está disposta a desapegar da doença para poder sarar. Hipócrates, o pai da medicina. E depois, a cura está em você. Que seu alimento seja seu único medicamento. Hoje sabemos que a cura está em nós. Por mais que a medicina acadêmica, em todas as suas frequências, por mais que a medicina espiritual se esforce ao extremo, segundo André Luiz Bezerra de Menezes, Joana de Anjos e outros, mesmo a medicina espiritual, a ajuda que eles nos dão é externa. Somente o doente, transformado voluntariamente em médico de si mesmo, conforme André Luiz, capítulo 18 de Missionários da Luz, pode atingir a cura real. Porque não há mudança do corpo se não mudar a causa. No câncer, por exemplo, quimioterapia cura câncer? Não cura. Mata as células, pode até matar algumas cancerígenas, mas mata todas que vêm pela frente. Radioterapia? Também não. O que cura é a mudança, a conduta de quem está visitado pelo câncer. Porque o câncer é uma construção personalizada de cada um de nós. E falo de experiência própria. Porque o último processo que nós tivemos foi na próstata. Então imagine travando, doendo e saindo um pus fétido com a mistura de sangue. O que vocês pensariam que estava acontecendo? E com uma semana repetir PSA, fazer o exame de toque, fazer o ultrassom e o médico afirmar: a sua está melhor do que a minha, que tem 10 anos menos do que você. Querer, eu quero. Saber, eu me esforço para entender o que é o meu corpo, o que é a minha consciência, quais os meus poderes, onde está esse evangelho em mim, como falar dele para os meus órgãos, porque Emmanuel nos ensina isso. Na obra Pão Nosso, na lição Socorre a Ti Mesmo. Essa é uma boa ideia, porque é o capítulo 51. Aquela outra que fala que é boa ideia é péssima. Então as enfermidades nascem da tristeza, da lamentação, da mágoa, do ódio, do ressentimento. Por exemplo, o diabetes, para quem é general no comportamento, quer controlar as pessoas e às vezes muito dura consigo próprio. Normalmente a psicologia, numa frase, sintetiza assim: diabetes é falta de docilidade na vida e excesso de açúcar no sangue. Assim que formos mais dóceis, saramos. Porque nós travamos a estrutura pancreática que produziria a insulina pela nossa docilidade perante a vida. E como somos muito exigentes conosco e às vezes com os outros,
e com várias situações, se não sair como queremos. Eu conheço uma moça, estou olhando para ela, mas eu vou olhar meio para o alto, e ela planeja, se esforça, e quando não sai como ela gostaria, e não é por maldade, é muito responsável, mas ela quer que saia exatamente como planejou. E quando não sai, como tu ficas? Feliz? Cai de pau em cima de você. Não temos direito de fazer isso. O corpo não tem nada a ver com isso. O mínimo que aprendemos quando não dá certo é como não fazer. Já é a metade do caminho. E agradecer o corpo. Você se esforçou, você tentou. Se o bolo não saiu, se não cresceu, se queimou, e daí? Pelo menos você estava se esforçando, estava tentando. E o outro que nem tentou e quer pronto. E quando sai até melhor do que você planejou, e aí não vem o reconhecimento de fora, porque nem todos têm a sensibilidade para saber o nosso valor. Somente a lei de compensação, ou lei das compensações, com Emmanuel, que é o 3º capítulo do nosso 2º livro, vai saber remunerar você quando fez algo por amor, sem esperar aplauso, reconhecimento, gratidão, coisa alguma. Porque as leis do mundo não têm como calcular o valor de um ato abnegado. Mas pedindo desculpa a você por usá-la como exemplo, porque nós estamos fazendo o seu tratamento. A palestra é um tratamento. A nossa mediunidade era dita mediunidade de cura, saiu das macas e veio para a oratória, e tudo acontece durante até desencarne. Na palestra de ontem tinha um que não tinha força para desencarnar e outro que precisava força para ficar. Desencarnou hoje. Então não me peça para orar para quem, certo? Porque a gente rompe os laços se está alguém amarrando, ou amarra se alguém está fugindo ou saindo pela tangente. E a outra personagem que estava saindo pela tangente, que os rins não estavam funcionando, hoje já fez bastante xixi. O negócio deu certo também. Porque nós convocamos vocês para nos ajudar nesses exercícios de doação. Porque quem auxilia o outro, cura a si mesmo. Joana de Ângeles. A obra Garimpo de Amor. Quem ama, a cura acontece naturalmente. Agora, quem ama, incondicionalmente. Eu não fiz para receber agrado, nem pagamento, nem reconhecimento, nem coisa alguma. Fiz por amor ao Cristo, por amor a mim. Era o certo a fazer. E nós sabemos que o Evangelho não está só em nossa consciência, em nosso coração. Ele está no ar, conforme Caim na intenção da natureza. Ele está nas águas. Ele está nos peixes. Para Bezerra de Menezes e Miramês, ele está em tudo. Porque é uma força, como nós dissemos com Joana de Ângeles, que governa tudo quanto existe. É uma matéria-prima, uma vitalidade que gera e nutre a vida. E ao mesmo tempo, a resultante da lei regendo essa vitalidade, a própria vida é o Evangelho vivo. Porque, segundo Emmanuel ainda, somos evangelhos também. Agora, se quisermos seguir Jesus e não dá para apenas louvá-lo, se não for na ação, pedir trabalho, porque normalmente pedimos bênçãos. Só que bênçãos para Emmanuel Ramatiz significam oportunidades de trabalho no bem. E o bem de todos é o eterno princípio, conforme André Luiz em Evolução em 2 Mundos. E só sobrou agradecer. E para Joana de Ângeles, em Psicologia da Gratidão, o grão de trigo, quando quer agradecer a Deus, ele se deixa matar para transformar-se em pó.
Agora nós vamos deixar morrer o homem velho para nascer o novo ser. Que é mudar o pensamento de tristeza para alegria. Porque a alegria abre espaços em nosso psiquismo para que entre os elementos de cura que nós queremos. Para que chegue até nós a esperança, que segundo Joana de Ângeles é a doce presença do amor. O amor é sinônimo do Evangelho. Então você tem a doce presença do amor, alguém representando o Evangelho, é força, vitalidade e vida. Imagine força como diretrizes, vitalidade como matéria-prima, para que nós possamos construir ou reconstruir a vida. Se o Evangelho está no tomate, no abacaxi e em tudo, como você está com o Evangelho do Cristo quando estão lidando com ele numa dessas frequências? Porque nós curamos da sinusite embaixo do chuveiro, com água, após sofrer mais de 30 anos. E a dor é bastante forte. Às vezes a gente pensa que vai rachar na cabeça mesmo. E o cheiro, ou o odor daquilo que está saindo, porque é uma infecção, está nesta região, e apenas com um fiozinho de água após o banho, o diabo falando do Evangelho do Cristo, mergulhando a mente dentro da estrutura e desintegrando o processo. Porque Joana de Ângeles nos ensina a criar células com poder quimioterápico. E é o que nós fazemos. Agora eu tenho que saber quem são. O corpo é feito basicamente de 4 tecidos. Quem não faltou a aula de anatomia na escola aí? Tecido muscular, ósseo, epitelial, tecido também, cartilaginoso e sanguíneo. Eu nem sabia que o sangue era um tecido. E ele é feito de 4 coisas basicamente, não é? Vocês gostam de tomar água? Sabem tomar água? Observou como eu tomo água? Pequenos goles. Encher o estômago de água sobrecarrega o corpo e sobrecarrega os rins e leva muitos nutrientes para fora de nós. Fé é isso. E não é quantidade de alimento que vai garantir nutrição, porque a maior parte dos elementos nutridores no alimento são assimilados na boca e não no estômago, intestinos, fígado, etc. Na boca, na mastigação. Quantas vezes vocês mastigam? Era como eu fazia antigamente, chuta para a esquerda, para a direita e já manda para o gol? Ou mastigar até perder o sabor, que é o ideal. E Kardec fala que o sabor depende da educação do paladar, e nos ensina a criar átomos, no livro dos médios, transformá-los em alimentos ou em medicamentos. Nos ensina a criar moléculas na obra A Gênese. Se eu quiser, se eu souber e se eu agir. E eu posso enriquecer os alimentos, segundo a ciência, em 300.000 vezes essa potência, se eu estiver exercitando a alegria, a gratidão e a esperança. O amor, o apreço, na hora da confecção ou na hora da mastigação, da nutrição. A agradecer, pelo menos em linhas gerais, a tudo e todos que de uma forma direta ou indireta contribuíram para que aquele alimento fosse possível. E não muda muito a oração na hora da alimentação, que é um dos capítulos também no segundo livro. O que é a oração? Para que serve a oração? Como usar? Uma criança de 4 anos de idade adorava comer batatinha. E alguém estava fazendo um experimento científico para provar o poder da oração, que é a primeira filha da fé. Tirou a foto quilha da aura do campo vibracional da batatinha e depois pediu que a criança de 4 aninhos fizesse a sua oração.
Obrigado, Papai do Céu, pela batatinha que eu vou comer. Só isso. Tirou a foto outra vez, aumentou 92% no poder nutritivo, curativo, por esta oração. Mas nós sabemos pelo menos cozinhar a batatinha? Como você cozinha? No vapor ou na água? Ou alguém ainda que tira até a casca para cozinhar na água? Na água, se for com a casca, você perde, em média, 72% de tudo que ela tem de mais nobre. Fica na água. Se tirar a casca, mais de 90% fica na água. Se você comer a sua batatinha 2 horas depois, melhor você jogá-la fora, porque para o corpo não serve mais, não tem nada útil ao corpo. Vai sobrecarregá-lo e adoecer. Você sabia disso? Agora, se você for o Evangelho vivo, no mínimo, visar o aproveitamento total, e não desperdício de coisa alguma, você vai planejar a água, você vai colocar no arroz ou no feijão para cozinhar. Você direcionou. A casca, eu como com casca e tudo, não sei vocês. Mas se achar que é meio indigesto, pegue a casca, tritura, coloca nas plantas. Ou dê para um animalzinho se tiver. Uma galinha que adora as galinhas, os porquinhos. Se não tiver, faça. Porque se eu visar o aproveitamento total, não desperdício, eu vou conseguir fazer o máximo com o mínimo. Porque vai ser enriquecido, no mínimo, segundo Joana de Ângeles, todo esforço direcionado para o bem, Deus o encoraja multiplicando 100 ou 1000 vezes a mais. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo, o item dar-se-á pelo tempo. E lá ela assinava como espírito amigo, mas o espírito amigo do Evangelho é a mesma Joana de Ângeles. O Emmanuel do Evangelho é o mesmo Emmanuel do Chico Xavier. Não do Chico, o mentor do Chico. Embora os dois são galhos da mesma árvore. Está muito confuso? Está dando para entender que nós estamos caminhando e queremos fazer um exercício de autocura, para que vocês possam ajudar-se e depois levarem isso para casa, porque 2 irmãos nossos de Aracaju, Sergipe, curaram-se do câncer. Um tumor no cérebro, a menina um tumor no cérebro, a esposa, e ele um tumor na bexiga. Apenas fazendo a água frente ao sol, nós chamamos de água solarizada ou magnetizada frente ao sol pela manhã, conforme nos ensina Miramês na obra Saúde. Meio copo com água, o outro vazio. Sabemos, conforme consta no livro dos Espíritos, que lá no sol é a cabine de controle do sistema solar, e os espíritos, além dos cristos, outros de alta hierarquia, lá se reúnem para melhor governar ou traçar planos para a vida em todo o sistema solar. Então vocês vão conversar com esses cristos, falar o quanto necessitam de vitalidade, de vida, porque vai vir algo já vivo no ar, porque é a essência da natureza. Se vocês imaginarem a água, numa gota d'água tem mais de 9 trilhões de átomos, e para André Luiz, um átomo já é um aglomerado de forças vivas. E numa molécula, ou melhor, numa gota d'água, segundo Camille Flammarion, já tem seres com 1/1000 de milímetro, com músculos, com instrumento de percepção, de locomoção, e com a força e com nervos, com a força e a velocidade de um cavalo a galope, já perseguem no abismo de uma gota d'água o seu almoço. Então tem seres menores do que ele. Então, a água é um ser vivo, conforme o cientista na Alemanha, no Instituto Aeroespacial em Stuttgart, eles provaram em laboratório que ela registra tudo o que pensamos, sentimos, falamos e fazemos.
Allan Kardec, no livro Os Médios, então nós podemos interferir na estrutura da água, e se vocês perceberem a minha, está toda um floquinho já aqui, toda magnetizada. Quase a totalidade do meu corpo é água. Então Kardec fala, se eu intervir na água que está lá, por que eu não posso intervir na água que está cá? E magnetizar a água do meu corpo como um todo, com pensamentos enobrecidos, com ideias e planos de futuras ações benéficas, conforme nos ensina Joana de Ângeles. Ideias enobrecedoras, que é a junção de vários pensamentos. Planos de futuras ações benéficas, são várias ideias convergentes. Ideias e planos são portadores de energias equilibrantes, carregam. Quando nós estamos idealizando, fazendo planos, visando o bem de todos. E o que vai fazer essa energia equilibrante? Reorganizar os complexos campos celulares, harmonizá-los e aumentar-lhes a produtividade. Está na página 348 do nosso primeiro livro. Como eu faço isso? Eu vou visualizar-me saudável, de preferência, psicobiofisicamente falando, moral e espiritualmente. A harmonia do ser na sua totalidade. Eu vou viver em equilíbrio, como se eu me projetasse no tempo e daqui a pouco eu estivesse em perfeito equilíbrio. Eu vou me ver recuperado, só que assumindo as novas responsabilidades ou desenvolvendo as atividades que eu pretendo concretizar. Não é difícil. E eu falo porque está em Kardec, Revista Espírita, artigo de fevereiro de 1864. A energia do corpo se renova totalmente em 2 meses. Se eu mudar o comportamento, em 2 meses eu tenho um corpo novo. Para Camille Flammarion, que entrou um pouquinho mais na toca do coelho, no livro A Morte e Seu Mistério, no volume 1, eles são 3 volumes, a energia se renova totalmente em alguns dias, em mais ou menos 20 dias, toda a energia do corpo físico. E para criarmos um órgão novo, basta a mentalização. E eu criei uma coluna novinha com 1 mês e meio. Perdi para a lagartixa, mas consegui. E eu não vou falar outras coisas. Todos vocês têm a mesma capacidade. Eu não sou o melhor, eu sou o mais estropiado de todos. Mas é possível. Se eu quero, se eu procuro saber o que quero e coloco a mão na massa. Porque há cada um segundo suas obras. Então não tem como pedir algo pronto, mas eu posso pedir a Deus, conforme nos ensina Emmanuel, capacitação conforme o trabalho que eu pretendo. Porque Kardec é um enigma para mim, porque ele atualiza a sua própria obra, às vezes de um parágrafo para o outro, conforme está na Gênesis, no capítulo 11, no item 10. Conforme a natureza nos oferta novas possibilidades, vai nos ofertar também novos corpos. E no capítulo seguinte, no parágrafo seguinte, que já está no item 11, para ser mais exato, é preciso dizer, é o próprio Espírito, de acordo com a sua inteligência, que vai talhar, que vai aperfeiçoar o seu corpo. Deus fornece apenas os materiais. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27. Cada palavra na oração deve revelar uma intenção. E lá está escrito, e é estranho também, se for sincero, se for honesto, Deus vai lhe dar paciência, coragem e resignação. Mas no capítulo 5, no item 26, ele fala que coragem, paciência e resignação são virtudes que se exercitam e não aquilo que se ganha em competição. Não sei por que ficou assim lá.
Mas o que importa é que todos nós temos o reino de Deus em nós. E se isso é verdade, segundo a primeira vez, Deus e o Cristo também estão dentro de nós. Basta colocá-los na ação. E o que faz isso? A oração. A oração para colocar o Evangelho, as virtudes na ação. Ela começa onde a nossa consciência se expande, no mais íntimo ou no mais profundo de nossa consciência. E é o mais perfeito mecanismo de planificarmos na ação, segundo os monaguescos. É o mais potente mecanismo no processo da autocura, porque ela transforma o Evangelho em bioenergia, que é outro capítulo do nosso livro, também como tripé, o que é, para que serve e como sabe. E sempre com exercício no final de cada capítulo. O primeiro é a fotografia e telegrafia do pensamento. Eu vou me ver saudável, almejar o que pretendo. No segundo exercício, uma reprogramação celular. No terceiro exercício, vamos mais fundo um pouco. E já fazemos o que nós chamamos de realinhamento dos chakras. E para quem gosta, o capítulo seguinte, inteirinho a viagem dentro dos chakras. Você sai do reino de Deus em si, vem até a periferia, conserta e leva o resultado para dentro de si. Vem com 2 talentos e volta com o Pai. Respirem com suavidade. E cada um por sua vez, sabendo que Deus não criou doenças, que Jesus não adoeceu, que Ele nos auxilia aliviando as nossas dores, juntamente com os Espíritos, no exercício da medicina espiritual. A medicina humana também é de Deus. Vamos ter o alívio de nossas dores, mas a correção das causas somente nós podemos fazer para que desapareçam os efeitos danosos. E conforme nós vamos respirando, nós estamos trazendo um quanto de Deus para dentro de nós, porque Ele está em tudo. Um quanto do Evangelho para dentro de nós. E ao mesmo tempo, usando a nossa inteligência, que é um dos departamentos de nossa mente. O nosso poder imaginativo para visualizarmos tal como gostaríamos. E ao mesmo tempo, saber que a oração começa com a expressão de simples desejos que também estão na mente. E desejos são entidades que vão tomando a forma correspondente. Agora é a luz. São alavancas que movem os sentimentos. Emmanuel de novo. Sentimentos esses que vão viajar do coração para o cérebro. Da emoção, os sentimentos para a mente. E quando chegam na mente, se transformam em pensamentos. O pensamento, os nossos pensamentos são filhos da oração. E o nosso pensamento é a nossa força de atração. E em torno da mente tem um oceano de energia, que chamamos de energia mental, esperando apenas o nosso convite para transformar-se na bioenergia, para gerarmos todos os elementos infratômicos, atômicos, moleculares, celulares, tecidos, o que almejarmos, por amor ao Cristo, por amor a Deus. A energia do sol, a energia da água, dos alimentos, da música, de tudo que entra em nosso psiquismo, vem ao encontro de nossas necessidades de acordo com a busca de cada ser. A quinta sinfonia de Beethoven, provada em laboratório, ela mata 1/3 das células cancerígenas e deforma o segundo terço. A nona sinfonia, as 4 estações de Vivaldi, essas obras nos auxiliam na cura de todas as enfermidades. E o Evangelho nasceu da música, segundo Sheila,
Caena. Cada reino tem o seu evangelho segundo o Espírito cheio. Cada evangelho tem a sua linguagem. Por isso, conversem com os alimentos. Fale o que vocês necessitam que eles façam em vossos corpos. Mostre as intenções quando forem adquiri-los na feira, no mercado, para que vocês possam enriquecê-los e na hora da confecção ou do repasto, na hora de tomar a água, o banho, tirar o sapato, pisar na terra, abraçar as árvores, faça tudo que estiver ao alcance para que a cura aconteça no mundo psíquico-emocional, no mundo físico e espiritual, no mundo moral e espiritual. Começando por pensar na verdade, que conforme o Evangelho segundo o Espiritismo é mãe da liberdade. E a liberdade nos convida a pensar somente no bem, porque o bem de todos é o eterno princípio. A honestidade para conosco no exercício, a humildade para reconhecer o tamanho da nossa ignorância mediante aquilo que queremos compreender, a sinceridade de propósito, sou eu que quero colocar a mão na massa e fazer acontecer. E depois, fidelidade na ação. A ação que vai nos tornar seres pacíficos, serenos, saudáveis e felizes, vivendo com alegria em tudo, dando graças e esperança de melhoras. Produzir pelo menos algo que alivie a dor do outro e exemplos que o ilumina para que liberte-se por sua vez. Gratidão infinita, abraços de luz e paz. E aí, você já adquiriu o seu exemplar da obra O Despertar da Consciência de Sol da Terra à Luz do Mundo? Ou até O Despertar da Consciência do Atma, o Anjo? Basta você passar uma mensagem em nosso WhatsApp 11 9 7444 0770 e falar com Neuza Leal. Faremos chegar o exemplar ou os exemplares até você, com ou sem o autógrafo. Desde já, infinita gratidão. Espero que vocês possam rever, compartilhar, se inscrever. Diga que gostou ou não gostou, faça seus comentários, porque é sempre uma honra imensa tê-los como os nossos auxiliares, não só a vossa audiência, por nos seguir em nossas redes sociais, por se inscrever aqui no canal do YouTube, por compartilhar, por fazer tudo o que possa para nos auxiliar nessa interminável jornada.